Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Orce, o seu canal sobre orçamentação de obras. Meu nome é Gabriel Pinheiro e eu sou engenheiro orçamentista. E hoje, no nosso primeiro vídeo do canal, a gente vai falar sobre composição de custo unitário. Então, vamos nessa! Beleza. Então, para a gente falar aqui sobre composição de custo unitário, primeiro a gente precisa dizer o que é composição de custo unitário, para que serve, como que foi, para que é utilizado isso. Então vamos nessa. Composição de custo unitário, ou também conhecido por alguns como composição de preço unitário, aí não vai diferenciar muito. Às vezes tem gente que usa a sigla CPU, CCU na hora de fazer seu orçamento. Basicamente é o quê? É uma composição onde é reunido nela insumos, mão de obra, para a gente conseguir precificar um serviço. Então, assim, por exemplo, você vai fazer um reboco numa parede. Quando você vai fazer o reboco, você vai ter uma composição de custo de reboco. Porém, dentro dessa composição de custo, o que você precisa para fazer aquele reboco? Você precisa de argamassa, você precisa de um pedreiro, você precisa de um servente. Tudo isso é uma composição de custo que vai gerar o seu serviço, que é o reboco feito em si. Beleza? Então, vamos para a tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês alguns exemplos disso. Aqui a gente tem um belo exemplo disso, porque aqui a gente tem a argamassa e aí tem o traço da argamassa explicando como foi feito isso, qual que é a proporção de volume de cimento, cal e areia utilizada. E aqui é especificado também que ela é para embolso, massa única, assentamento de alvenaria e que o preparo é em betoneira. Isso daqui é uma composição. Basicamente, para vocês entenderem e para a gente colocar de forma mais didática o esqueleto simples de uma composição, o que ele tem que ter? Ele tem que ter um código de referência para você conseguir posicionar ele, saber identificar qual é ele dentro do orçamento. Você precisa ter uma descrição, onde você diz qual que é aquele serviço. Você tem que ter sua unidade de medida, você tem que ter os itens que compõem esta composição e você também tem que ter os coeficientes dele. Aqui você vai ver que essa daqui é uma versão da Sinap, então a Sinap hoje é nossa principal referência de composição de custo, então ela acaba sendo bem mais completa do que assim, a base geral, que é obrigatória, tá? Então, por exemplo, você vai ver aqui que mostra a classe, que entra nesse caso aqui, esse em serviços diversos, o tipo, que entra como argamassas, que é esse caderno técnico que eu estou acessando, quando foi a última atualização dela, a vigência dela, se ela está com a situação ativa, se ela já foi desativada, e isso daqui é a macroclasse dela, que é como se fosse um código de referência de em qual classe que ela está inserida, tá? Aqui você vai ver também que tem a árvore de fatores, isso daqui é extremamente interessante para a sua pesquisa de composição. Por quê? Aqui ele vai falar, ó, aqui tá meio ruim porque normalmente esses PDFs da Sinap não são tão bons, e isso daqui é uma imagem, mas aqui dá para ler que tem argamassas auxiliares para embolso, massa única e alvenaria. Dentro dessa categoria você tem 3 categorias, que é de argamassa com plastificante, argamassa sem plastificante e argamassas industrializadas. Então, dentro dessa categoria, você tem essas 3. E dentro de cada uma delas, você tem um preparo manual e preparo mecânico. E da mesma forma, dentro de cada uma dessas, você tem uma aplicação manual ou projeção mecânica, tá bom? Então, aqui você teria basicamente só em cima de argamassas auxiliares para embolso, massa única e alvenaria. Você tem aqui uma composição, 2 composições
3 composições, 4 composições, 5 composições, 6 composições, 7, mais ou menos 7 composições. Eu vi aqui rápido o caminho, então pode ter uma ou outra a mais aqui que não deu para acompanhar, mas são mais ou menos 7 composições que vai ter só de argamassas auxiliares para embolso, maçã única e alvenaria. E qual que é o intuito de você ter tantas? Para justamente cada uma não ficar um preço genérico, porque cada uma tem seu coeficiente, cada uma tem seus insumos relacionados. Então, se você faz só argamassas auxiliares para embolso e parasse por aí, ficaria muito genérico. Então, acaba que em algumas situações você ia ficar com um preço muito alto para ser executado, ou seja, você ia pagar, sei lá, 10% do que na verdade você ia receber, o que configura um sobrepreço, ou se não, em outros casos, você ia ficar com subpreço. Então você ia estar ali empatando, não conseguindo ter lucro. Então por isso eles especificam um máximo as composições dele, para sim você conseguir planilhar exatamente aquele serviço que está sendo executado, entendeu? Então, beleza, passa da árvore de fatores, a gente tem aqui os itens da composição. Isso daqui é o coração da composição, que é basicamente, como eu tinha falado anteriormente para vocês, como que foi formado esse preço. Vocês vão ver aqui que como eu estou no caderno técnico e eu não abri a composição, ele não coloca os valores aqui, só tem os coeficientes. Por que não tem os valores unitários? Porque esses valores unitários eles são atualizados todos os meses, de acordo com pesquisas que são feitas no mercado. Então, eles optam por não colocar aqui no caderno técnico, porque esse caderno técnico, a intenção dele é ser mais atemporal do que os relatórios de preço que são emitidos todos os meses, entendeu? Então, no relatório de preço, daqui a pouco eu vou abrir um também para vocês verem, e aí lá vai ter os valores unitários, o valor total e quanto que é o valor daquela composição em si, tá? Continuando a explicação aqui. Os itens da composição, você tem primeiro aqui nessa coluna o tipo. C significa composição. Então, esses 3 primeiros itens não são insumos, eles são composições auxiliares. O que são composições auxiliares? Basicamente, são composições que são inseridas dentro de outras composições. Ou seja, nesse caso aqui, a gente tem a argamassa para usar no embolso. Beleza. Dentro dessa argamassa, você tem uma composição de betoneira, uma outra composição de betoneira, que aqui é custo hora produtivo e custo hora improdutivo. E aqui tem o operador de betoneira com encargos complementares, tá bom? Essa questão dos encargos, se eu explicar nesse vídeo vai ficar muito grande, então eu vou deixar para um próximo vídeo. Mas basicamente o que são essas composições? É quando você não tem só o insumo, você também tem serviços ou mão de obra dentro deles, além do insumo. Então eles agrupado isso e transformado em uma composição auxiliar, tá bom? Então aqui tem os insumos. Aí aqui nessa parte é o código deles, porque dentro do SINAP você tem o caderno de composições e o caderno de insumos. Então esses códigos você consegue achar eles no caderno de insumos também, tá bom? Aqui a descrição deles, sobre o que se trata cada um, a unidade de medida, como eu te disse, custo hora improdutiva, custo hora produtiva, hora, quilo, metro cúbico, então todos esses quantitativos vão estar aqui. E os coeficientes, que são quanto vai levar, por exemplo, quanto vai levar de cimento em quilos para você fazer 1 metro cúbico de argamassa. Então essa unidade aqui é a unidade da composição. E isso aqui é colocado um coeficiente para você conseguir fazer esse metro cúbico. Então cada metro cúbico equivale a 141
quilos de cal, 211 quilos de cimento e 1,18 kg de areia, além de betoneiro e o operador, que é a mão de obra, tá bom? Aqui, nessa parte de itens e suas características, é explicado para que são utilizados cada um. Por exemplo, o operador de betoneira, ele carrega, descarrega e opera a betoneira. Qualquer serviço que o operador de betoneira for fazer fora isso daqui, ele é cobrado à parte, como outra composição. Nesse caso aqui, como se trata de um operador de betoneira, não tem muitos outros serviços que você vai fazer fora esses que estão aqui. Mas, por exemplo, você vai ver pedreiro, às vezes, e aí vai falar o que o pedreiro tem que fazer. Qualquer coisa que ele vá fazer em loco, mais do que isso, tem que ser cobrado como uma composição à parte, tá bom? Aqui sobre areia média. Então, a areia média é uma areia média úmida com taxa de inchamento de 30%. O cimento aqui é a especificação do cimento, do cal, da betoneira. Os equipamentos que estão sendo utilizados nessa composição, que é a betoneira. Critério para quantificação dos serviços, nesse caso não vai se aplicar. Os critérios de aferição, como que foi levantado isso? Aí ele fala que o traço indicado na composição refere-se ao volume de materiais, foi considerado um volume de água de 25%. Então ele vai dar esses detalhes mais técnicos aqui de como foi quantificado isso. E aqui tem uma parte que é muito importante, que vai ser muito relevante para vocês, que é a da execução. Então ele fala exatamente quais são todos os passos que estão sendo considerados quando foi levantado esses coeficientes, tá bom? Então, por exemplo, aqui, adicionar um pouco de água na betoneira e ligá-la, lançar areia, cal e cimento conforme dosagem e adicionar água restante aos poucos, até obter uma mistura homogênea e livre de grumos. Respeitar o tempo mínimo de batida indicado pela norma e o fabricante de equipamento. Percebe o seguinte, aqui, em toda essa execução, ele fala sobre a preparação da argamassa, ou seja, não está incluso nessa composição o despejamento da argamassa para você fazer ou seja, não está incluso nessa composição, por exemplo, a aplicação da argamassa na parede, não está incluso nessa composição. O transporte do cimento, da areia, do cal, até o local onde vai ser realizada a mistura e onde vai ser aplicado, não está sendo considerado nessa composição. Então, isso muitas vezes que são detalhes que fazem muitas empresas perderem dinheiro na hora de fazer um orçamento. Então, isso destaca muito você como profissional. Então, vou abrir agora aqui para vocês o caderno da SINAP. Então, aqui pode vir relatório de composições de preço SINAP. Pode pesquisar no próprio Google, tá? E aí aqui tem SINAP, Sistema Nacional de Pesquisas e Preços. De custos. Aí aqui você vai ter metodologia, o relatório, isso que a gente procura. Todo mês o SINAP lança esses relatórios mensais. Então você vai ver todos os relatórios mensais até 12 de 2024. Você vai vir aqui, vai escolher o seu estado. Nesse caso, agora eu estou no Mato Grosso, então vou escolher, por exemplo, do Mato Grosso. Aí ele vai carregar aqui e vai me levar automaticamente para o local onde tem esses itens. Então aqui já foi lançado agora enquanto eu estou gravando, que é dia 7/1 de 2025. A última tabela lançada é de 11 de 2024, de novembro de 2024. Ou seja, é normal, o SINAP realmente tem esse tempo, porque como ele tem, às vezes, alguns quantitativos que eles recalculam, preços que às vezes demoram para ser colhidos, então normalmente realmente tem essa defasagem de tempo. Tanto que você vê que a publicação dele
foi 13 de dezembro. Normalmente você vai ver que é do dia 12, 13, 11, por aí, entendeu? Então, agora são dia 7, até dia 13, até dia 15 ali mais ou menos, provavelmente já vai ter lançado o de dezembro, que aí eles sempre lançam do mês anterior, né? Aí aqui você tem as duas opções de não desonerado e desonerado, isso eu explico em outro vídeo. E eu vou entrar aqui no não desonerado. Aí você vê que ele já vai começar a fazer o download aqui. Encerrado o nosso download, então a gente vai vir aqui e aí você vai ver que baixou esse arquivo zipado aqui. Você vai fazer, vai extrair ele, extrair, e aí você vai ver que veio toda essa pasta aqui. Nessa pasta vai ter uma série de itens que aí também a gente pode falar em outro vídeo, que aí tem as notas, o relatório de família, tem aqui algumas outras planilhas, mas aqui a gente está procurando mesmo essa daqui, a composição sintética analítica. Isso daqui. Aí a gente entrou aqui. Eu vou pegar o número dessa composição para conseguir localizar ela. Ctrl F, pesquisei. Ele vai fazer uma busca. Essa busca normalmente demora um pouco, porque realmente você vê que são 4.147 páginas. Justamente por a gente estar falando de um banco de dados, de um banco de dados de preços muito relevante. Então, hoje, em todo o Brasil, o SINAP é a maior referência que tem. Então, a maioria dos contratos é em cima de tabela SINAP, de contratos de recorrência, tá? E só esperar um pouco para ele localizar aqui. Pronto, encerrada a nossa busca. Você vai conseguir perceber aqui, ó, vou até aumentar a tela para a gente conseguir ver melhor. Aqui a gente vai ter a composição no mesmo padrão que a gente viu lá. Então, por exemplo, código 87289, argamassa 1 por 1,5 por 7,5 em metro cúbico. Aqui 1 por 1,5, 7,5 em metro cúbico, beleza? E aqui dentro você tem areia média, cal hidratado, cimento, o operador de betoneira e as duas betoneiras. Da mesma forma, aqui. Você vai ver que o coeficiente 3,74 da betoneira, 3,74 da betoneira, 1,13 da outra. E aqui, ó, 3,74 da betoneira e 1,13 da outra. Então, aqui na tabela SINAP, basicamente como que funciona? Vai ter aqui as unidades de medida, igual tá lá, vai ter os coeficientes, igual estão aqui, e aqui do lado vai ter os valores unitários e os valores totais. Valores totais, basicamente, é a multiplicação dos valores unitários pelo coeficiente, que vai dar esse valor aqui. Então, ele está falando aqui que, segundo a SINAP aqui do Mato Grosso, a areia média ela custa R$ 132,50 o metro cúbico. O cimento está custando aqui 86 centavos o quilo. Então, mais ou menos esses preços que eles colocaram aqui, tá bom? Então, em cima disso, o que ele dá aqui para a gente também? A soma de todos esses itens. E aí ele descreve aqui nessa parte de baixo o que é equipamento, quanto de equipamento que tem, quanto de material que tem, quanto de mão de obra que tem e quanto tem de outros itens. E o total da composição, que é 585,80. Ou seja, o que está me falando aqui? Que a argamassa para reboco, com essas proporções, com cal, preparo em betoneira, preparo mecânico, está sendo considerado que são 585,80 cada metro cúbico dessa argamassa. Então, basicamente, isso é uma composição de preço. Eu mostrei aqui para vocês toda a formação
dessa composição de preço, o que é necessário para uma composição de preço que você pode montar, quais são os itens que tem dentro dessa composição de preço e como fazer a leitura do caderno técnico. Então, basicamente, no vídeo de hoje é isso. O intuito era mostrar para vocês como que funciona uma composição de custo unitário. Então, se você tiver interesse em algum dos itens que eu não mencionei aqui, que eu passei direto alguma coisa, pode deixar nos comentários aqui embaixo também, escrito, o que você gostaria de ver aqui no canal, de vídeo, o que você tem mais dúvida. Fechado? Clica no botão de curtir, se inscrever e tamo junto. De antemão, a gente já tem alguns pontos aqui que a gente já vai gravar pensando nesses possíveis questionamentos que vocês podem ter. Como a questão, qual que é a diferença do desonerado e não desonerado? Então, essas coisas eu já estou preparando alguns vídeos para vocês, mas se vocês quiserem algo em específico, se vocês precisarem muito tirar uma dúvida, manda aí nos comentários que a gente tenta acelerar a gravação desses vídeos, tá bom?